As nuvens se espessam. No vídeo de hoje, o capítulo 7, capítulo final do livro Judite, a Judia Cristã, fiel até a morte na Rússia comunista. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Novamente o outono chegou e a folhagem seca cobria a terra molhada pelas fortes e frias chuvas. Sobre as folhas caídas ao lado de um pequeno bosque, caminhava um grupo de peregrinos, os quais conduziam maletas às costas. Estavam completamente encharcados e sujos de barro até os joelhos, pois mais de uma vez um temporal os apanhara durante a jornada. Chegando à entrada de uma aldeia, olharam em volta e se dirigiram à terceira casa, cujos moradores eram crentes. Estes os receberam prazerosos, providenciando imediatamente as condições para que as visitas mudassem os calçados e as roupas que se lhes grudavam ao corpo. Ao mesmo tempo, preparavam-lhe uma rápida refeição. Os recém-chegados achavam-se famintos e cansados, mas nas suas faces brilhava imensa alegria e das suas vozes não se ouvia desânimo ou murmuração ao descreverem, em rápidas palavras, as dificuldades que tinham passado pelo árduo trecho de 15 quilômetros. Agora, reunidos com seus bondosos hospedeiros, ajoelharam-se e agradeceram ao Senhor, que os tinham guardado durante o trajeto e lhes tinha concedido forças para chegarem ali, sob o teto em que se acharam descanso. Estamos gratos ao Senhor, porque vocês vieram, disse o hospitaleiro dono da casa, e continuou. Assim como nós, outros moradores da aldeia os aguardavam. Sabendo também que vocês deveriam estar perto daqui, pensei em viajar ao encontro de vocês, mas as fortes chuvas que caíram me impediram. E além disso, uma tropa do exército passou ontem por aqui, levando meus 4 bons cavalos, deixando em troca dois outros muito cansados, pois vinham de longe puxando um carro que transportava soldados feridos e doentes. Como os animais que me deixaram não daria para percorrer nem 1 quilômetro neste barro, assim fiquei só com o desejo de ajudá-los. Mas dou graças a Deus que Ele não deixou vocês sem o auxílio. Os peregrinos agradeceram a bondosa acolhida por parte dos filhos de Deus e manifestaram a intenção de realizar um culto naquela aldeia logo mais tarde. Eu avisarei os habitantes daqui, continuou o hospedeiro, pois acham-se cansados da opressão que nos tem alcançado nesses últimos dias. Antigamente, muitos deles resistiam à palavra de Deus, mas hoje buscam-na e querem ouvir humildemente a respeito dele. Isso porque toda a nossa localidade está ocupada pelo exército. Muitas casas estão cheias de soldados feridos ou atingidos pelo tifo, com o qual já contaminaram a muitos civis. Por isso, tudo está muito triste por aqui. O povo que não conhece a Deus está totalmente desanimado. Temos aqui poucas famílias crentes e essas também estão se desanimando, pois quase diariamente os soldados nos tomam o pão, as roupas, as vacas e tudo o que consideram ser útil para eles. Contra as suas violências, nada se pode fazer, pois se alguém tentar resistir ou esconder-lhes alguma coisa, é fuzilado assim que o perceberem. Chegou o tempo difícil e não sei o que será de nós daqui para frente. Ao ouvir a dolorosa descrição dos acontecimentos, Judite sentiu a urgência de prestar socorro aos necessitados e sugeriu ao dirigente do seu grupo: Não seria bom, avô, irmos agora visitar alguns enfermos? Não, Judite, estamos muito cansados e você não estará menos. Ainda precisamos procurar secar nossas roupas e botas, e um pequeno descanso nos ajudará a reanimar as forças para iniciar o trabalho nesta aldeia.
À noite realizaremos um culto quando certamente conheceremos muita gente. E amanhã, se o Senhor nos guardar, daremos continuidade à missão que Ele nos tem confiado. Parece que temos muito que fazer por aqui. Realmente assim sucedia. O grupo missionário permaneceu por vários dias naquela localidade, quase totalmente ocupada pelos soldados combatentes da Guerra Civil. A mortalidade entre eles era impressionante, pois o tifo tirava mais vida das fileiras do exército do que as grandes lutas nos campos de batalha. As condições eram lastimáveis pela escassez de remédio, pela ineficiência da aparelhagem médica e pela falta de quem levasse um pouco de ânimo e conforto aos moribundos. Judith, porém, sempre cheia de amor para com as almas, socorria-as trabalhando incansavelmente em meio aos sofrimentos e ais deste vale de morte. Os terríveis lamaçais, o frio ou as chuvas frequentes e tudo o mais não a impediam do seu esforço de ajudar aos pobres infelizes, doentes no corpo e no espírito. O povo, seguindo sua dedicação exemplar, prestava-lhe ajuda no cuidado para com os soldados enfermos e feridos, e ela não perdia oportunidade para testificar a todos sobre o amor de Cristo pela humanidade. Havia na aldeia diversas casas de populares que abrigavam soldados impossibilitados de tomar parte nos combates. E ali, Judith realizava reuniões para a leitura do Evangelho, quando sucedia que alguns daqueles que eram militares, também tocados pela palavra da vida, reconheciam os seus pecados e, deixando o caminho sangrento da perdição, inclinavam-se aos pés do Senhor Jesus, pedindo-lhe perdão e forças para segui-lo. Mas a pregação da verdade, que conduzia alguns ao arrependimento, encolerizava outros, e estes manifestavam seu ódio contra os crentes e contra os que lessem ou dessem ouvidos ao Evangelho, ocasiões em que interrompiam as reuniões para contradizê-los e injuriá-los de várias maneiras. Vocês andam por toda parte só para perturbar os homens com o seu evangelho, bradou certa feita um dos soldados, homem de gênio violento e impulsivo, que ali se achava em serviço, e prosseguiu. Já faz tempo que conhecemos a vocês, e há muito deveríamos ter-lhes decepado as cabeças, e isso vai acabar acontecendo. Onde vocês estavam antes, que não falaram para os ricos se arrependerem, quando oprimiam aos pobres trabalhadores, talvez tivessem cessado com aquela opressão. Temendo represálias, os presentes se mantinham calados enquanto o soberbo militar continuava falando. Agora que nos levantamos empunhando armas, vocês surgem em nosso meio e procuram assustar-nos com o sofrimento do inferno. Falam dos nossos pecados e do amor de Jesus para induzir-nos a amar-nos uns aos outros? Eis o nosso amor por vocês todos, disse, ao mesmo tempo em que brandia a espada, apontando-a para cima. Eis a língua de amor com a qual nos justificamos agora, com todos quantos forem iguais a vocês. Pelas fisionomias de vocês, pode-se ver que antes vocês não eram queimados do sol do campo, e nem sofreram o ar pesado das fábricas. Antes, não lhes importava a situação do próximo? Sem dúvida, vocês viviam confortavelmente em seus lares, escondidos como os marimbondos em suas casas. Mas desde que destruímos os ninhos de vocês, saíram voando por toda parte, chamando-nos ao amor e à misericórdia. Mostraremos para vocês e para o Cristo de vocês o nosso amor. Ainda há alguns tolos que desejam ouvir o que há no Evangelho de vocês. O que esse livro contém são muitas fábulas, e diante delas alguns soldados choram como mulheres. Mas olhem bem neste rosto, disse apontando com a espada para Judith. Esta moça nem é russa, certamente é judia, e assim mesmo vem falar do Evangelho para nós. Os hebreus crucificaram a Jesus, e esta hebreia prega-nos a Jesus como Filho de Deus. Observem só a história dela. Precisamos arrancá-la daqui, ou não seria melhor enforcá-la? As últimas palavras do soldado
foram seguidas por suas próprias gargalhadas que, de tão horrorosas, faziam gelar as almas. Mas enquanto ele falava, Judite se manteve de pé diante dele, no mesmo lugar e com o evangelho aberto nas mãos, olhando amorosamente para o povo reunido. Nesse ponto, ela tomou a palavra e se dirigiu ao seu acusador. Sim, nosso amigo disse muitas verdades a meu respeito. Sou judia e antes não trabalhava no campo ou nas fábricas. Vivia em casa boa e tinha fartura. Tudo isso é verdade. Mas o que me fez deixar todo esse conforto não foi a perda de meus bens, e muito menos o desejo de enganar alguém, e sim o grande amor pelo Senhor Jesus Cristo e pelo próximo. Na minha infância, também me ensinaram o que diz nosso amigo, que Cristo era enganador e que o Evangelho era uma mentira. Crendo nisso, eu vivia distanciada dele, como quase toda a humanidade. Mas dou graças ao meu Salvador, pois em certa ocasião ele me permitiu chegar até uma reunião como esta, onde leram a palavra de Deus e me falaram a respeito de Cristo. Ali pela primeira vez vi claramente que Jesus não é um enganador, e sim o Criador de nós todos, o qual veio à terra para dar sua vida a fim de livrar-nos do pecado e reconciliar-nos com Deus e uns com os outros. O pecado dividiu os homens em pobres e ricos, em russos, alemães, ingleses, chineses, hebreus e etc. E por isso os homens se odeiam uns aos outros, matam, perseguem, inventam essas terríveis guerras entre irmãos e destroem tudo quanto é bom. E prosseguiu. Cristo veio para unir a todos num só povo, num só rebanho. Ao conhecer o Evangelho, deixei de considerar-me hebreia, compreendendo que todos devem considerar-se irmãos e irmãs, ajudando-se uns aos outros, assim como Jesus, nosso Senhor, quer e ensina. Ao converter-me a Ele, portanto, resolvi falar acerca dessas maravilhosas novas de amor em todos os lugares onde eu pudesse ir, como faço hoje em dia de todos quantos se acham nesta sala. Diante de todos e para todos, digo, por que acaso o homicida não é igual àquele a quem tira a vida? Não é triste, da mesma maneira que a morte prevaleça antes do tempo sobre um ou outro? E será que as esposas, mães e filhos destes ou daqueles não choram igualmente ao perderem entes queridos? Eis alguns jovens armados, mas quantas lágrimas suas mães derramarão quando talvez ouçam da morte deles? Alguns deixarão filhos, e quantos deles sofrerão na orfandade? A ameaça da morte para sobre nós e sobre vocês, homens armados. Todavia, morrer não é a pior coisa que nos pode suceder, pois mais cedo ou mais tarde sucederá com todos, sem exceção. Porém, o que espera a vocês além do túmulo? A morte, que liberará suas almas de seus corpos, não as livrará das consequências do pecado e nem do tormento eterno. Ela também não purificará suas consciências, pelo contrário. Ante a sua aproximação serão revelados a cada qual os seus próprios pensamentos e as suas ações. O que a luz mostrará de cada um? Para onde poderão eles esconder-se ou fugir nessa ocasião? Fugir de si mesmos e das obras que praticaram e que os seguirão é impossível. Mas agora, enquanto é tempo, o Senhor convida a todos. Com seu sangue, Ele quer lavar a cada coração pecaminoso. E assim como sucedeu comigo quando acheguei-me a Ele, os corações desses também podem tornar-se limpos hoje. E nesta hora, o Senhor está chamando a vocês. Venham com humildade e cheguem-se a Ele em oração. O testemunho simples da serva de Cristo comoveu os corações de muitos dos que se achavam presentes, os quais com lágrimas demonstravam seus sentimentos. Mas aquele que antes a tinha interrompido ficava mais impaciente a cada momento, com a ousadia da jovem, e olhando-a furioso, murmurava palavras grosseiras, batendo de vez em quando com a ponta da espada no assoalho. Judite encerrava seu apelo quando ele se dirigiu para a saída, proferindo insultos ameaçadores contra ela. Você se arrependerá muito em breve de suas palavras, acrescentou, batendo a porta com violência e retirando-se dali. O tempo permaneceu frio e chuvoso por muitos dias.
Fortes ventos e tempestades assolavam com frequência aquela região, já duramente castigada pela guerra que fazia sofrer ao país inteiro. Nuvens escuras envolviam a natureza como se fosse um manto de morte estendido sobre tudo. No entanto, totalmente tomada pelo desejo de cuidar dos enfermos e de levar a Cristo as almas sedentas de paz, Judite prosseguia em sua missão, alheia àquele triste quadro do outono. Para ela, tudo era luminoso. Tanto andava durante o dia como nas noites sombrias sobre a lama que cobria as ruas e os estreitos caminhos entre as aldeias. Socorria aos aflitos e necessitados, e onde quer que ela fosse, levava a luz de Cristo, transmitindo aos seus semelhantes a profunda paz de coração que recebera de seu Senhor. Paz no vale do pecado e da morte. Não notava, entretanto, as maliciosas nuvens que cada vez se tornavam mais espessas ao redor de sua vida, pois seu amor ao próximo e sua esperança na vinda de Jesus faziam-na enfrentar as dificuldades com fé e alegria. Devido à sua dedicação, as almas eram conduzidas, uma após outra, aos pés de Jesus, sendo libertadas das influências e do poder das trevas. Mas o diabo, príncipe de todo o mal na terra, não dormia, observando o trabalho da fraca, mas fiel serva de Cristo, incitando contra ela rigorosos e endurecidos corações para os quais era indesejável a luz que Judite esparzia em torno de si. Até que, em uma de suas deliberações, planejaram executar mais um crime, resolvendo-se a assassinar aos que lhe falassem contra o pecado e acerca do juízo de Deus. Afastariam assim o luzeiro que procurava dissipar a escuridão de seus caminhos de perdição eterna. Fidelidade até a morte. Uma forte geada caíra durante a noite, deixando a terra dura e fria como o próprio gelo, e dificultando a caminhada do receoso peregrino que atravessava um campo de trigo de inverno em direção a uma aldeia. Embora ainda estivesse escuro, pois não amanhecera ainda, procurava ele andar às escondidas. Evitando os caminhos normais, seguia pelos campos e baixadas, não querendo encontrar-se com transeuntes casuais. Profunda tristeza se estampava em seu semblante, e de vez em quando seu olhar aflito buscava o alto, ao mesmo tempo em que prolongados suspiros rompiam de seu peito. Alcançando os arredores de Andrivica, pequena aldeia que a essas horas se achava coberta de geada, ele parou por alguns instantes. Então, observando atentamente o povoado, tomou a esquerda, beirando então as hortas e jardins existentes nos fundos das antigas moradias locais, de onde ouvia as raras palavras dos trabalhadores e os gritos das aves e dos animais domésticos. Chegando à última casa, dobrou a esquina e avistou um barracão, outrora usado como cocheira, mas agora abandonado e carcomido pelo tempo. Aproximando-se, o peregrino se deteve por uns instantes, olhando apreensivamente ao redor. Seu encontro certamente seria com algo muito grave e comovente, pois naquele momento seu rosto muito empalideceu e ele apertou fortemente os lábios. Suas mãos trêmulas abriram o pesado portão, ao qual fechou cuidadosamente ao entrar. Dando uns passos à frente, vislumbrou diante de si algo que não conseguia identificar devido à obscuridade do recinto. Voltando ao portão, pois abriu-o um pouco e a claridade do dia, que começava a raiar, apresentou-lhe um triste quadro. A alguns passos dele, achava-se o corpo sem vida de uma jovem, menina ainda. Rudes golpes de espada tinham-na atingido na cabeça, que ao cair ficara sobre a mão direita, mas com a esquerda já endurecida. A jovem mártir segurava ainda a Bíblia, que no último momento de vida apertara fortemente contra si e cujas folhas estavam agora manchadas com o sangue de sua proprietária. Por alguns instantes, o peregrino permaneceu ali calado, olhando-a perplexo. Mentalmente, pôde perceber que no momento de sua morte ela estivera ajoelhada em oração.
Finalmente um suspiro profundo saiu de seu peito e ele murmurou: Pobre Judife, achaste aqui o fim de tua vida. Mas agora estás feliz, pois te encontras junto daquele a quem entregaste teu coração, para quem vivias nesta terra e por amor de quem foste martirizada. Pode ser que meu fim venha breve também, talvez o avô irá logo após ti. Parar aqui por muito tempo é arriscar a vida, pensou logo o velhinho. Os carrascos dela ainda estão aqui na aldeia, e se me virem, a mesma sorte me atingirá. Talvez para mim isso ainda seja cedo, pois ao meu redor há tanto trabalho a ser feito. E dirigindo um último olhar sobre ela, disse com profunda dor no coração: Nem ao menos me será possível sepultar-te, Judife. E saiu do barracão, caminhando depois pelos arrabaldes, seguiu para outra aldeia. Judife, alma bela, ardente e pura, dormira no Senhor, e o reflexo do seu amor ao próximo se fizera sentir até mesmo no momento de sua partida, quando ela orava por seus carrascos e os abençoava. No dia anterior, ela se despedira de seus companheiros, entre os quais se encontrava assim o velho missionário. Depois de terem orado, a jovem se dirigiu à aldeia vizinha, onde, como de costume, deu início aos seus trabalhos, testificando de Jesus e do seu amor, e confirmava suas palavras, prestando socorro aos doentes necessitados. Perto de 4 horas da tarde, grande número de pessoas se reunira numa casa para ouvir o evangelho que era lido e explicado por Judife. Nesse dia, ela sentia que o Senhor estava tão perto dela como nunca. Parecia mesmo que ela o via presente, no meio da congregação, e os que estavam ali reunidos ouviam-na com toda a atenção. De repente, penetraram na casa alguns soldados armados, os quais chegaram exatamente para executar o seu plano premeditado. Saiam todos daqui se querem viver. Para nós basta ficar só esta, declarou um deles, dirigindo-se com a espada desembainhada para Judife, que estava em pé, com a Bíblia aberta entre as mãos. Ouvintes que viviam em sobressaltos constantes ante as execuções em massa, que se repetiam com frequência, e estando certos de que nada poderia deter a fúria daqueles homens sem dó, deixaram o mais presto possível aquele lugar onde haveria novo homicídio. Judife ficou só ante seus algozes, que lhe indagavam: Quem és tu e quem te mandou semear loucuras entre o povo? Quem te assalariou para que fiques induzindo os soldados a amar ao próximo e aos inimigos? Judife demorou-se um pouco em silêncio, o que fez seu interpelante insistir: Responde, este é teu último interrogatório. Judife percebeu que a tarefa que ainda tinha à frente era imensa, mas que o tempo era curto. Precisava falar do amor de Jesus para aqueles rebeldes. E sem titubear respondeu: Vocês já me conhecem há algum tempo, mas posso lhes falar mais uma vez. Sem debreia, converti-me a Jesus, o Messias, tornando-me sua seguidora e discípula. Ele me mandou falar a todos e a vocês também, anunciando que ele morreu na cruz por todos nós, inclusive por vocês, a quem ele ama e a quem hoje convida para se converterem, chegando-se a ele de todo o coração e deixando a vida pecaminosa. Ele me comprou, dando-se em sacrifício, e meu preço foi seu sangue vertido na cruz do Calvário. Mas isso ele fez por vocês também, pois lhe dedica santo amor. Para anunciar a verdade a vocês, é que ele me enviou aqui neste dia. Basta! Já estamos fartos de ouvir isso, gritou o oficial que comandava o grupo, e ordenou: Zinkov, use a espada para que ela cale essa boca que fala sem parar. Aliás, não convém sujar de sangue o soalho da casa. Leva-a para o barracão da cocheira. Segue-me, determinou um deles para Judife. Esta o seguiu, pressentindo estar próximo o fim de sua vida terrena.
mais um momento, e ela se uniria para sempre a seu Redentor e Senhor. Os demais soldados marchavam atrás deles, seguindo para o barracão vazio no fundo da casa. E no trajeto, Judith falava sem receio sobre o imenso amor de Deus e sobre a necessidade de entregarem suas vidas e corações a Ele. Assim que entraram no sombrio barracão, Judith caiu de joelhos e, numa última oração, clamou a Deus em favor de seus pais. Vou para ti, meu Senhor e Salvador, mas sabes que aqui ficarão aqueles a quem tanto amo. Peço-te, meu Deus, que não os deixes perecer em seus pecados, mas converte-os a ti. Perdoa minha mãe por seu gesto cruel contra mim. Poder estranho segurava as mãos dos carrascos, e como que paralisados ficaram imóveis olhando a menina que de joelhos dirigia sua oração a Deus. Uma mão invisível os tolhia em seu bárbaro intento contra ela. Perdoa, Senhor meu, continuava Judith, a estas pobres almas. Não lhes atribuas este pecado, pois não sabem o que fazem. De súbito, porém, uma espada brilhou no ar e, sibilante, desceu várias vezes sobre o corpo e a cabeça inclinada de Judith, abafando em seus lábios as últimas palavras de sua oração. O sangue jorrou, salpicando as vestes dos algozes e deixando-os confusos, entreolhando-se após terem cumprido seu mau desígnio. A serenidade de Judith ante a morte, bem como sua oração por eles, tocaram em seus corações duros, tomados de remorso, pois foram se afastando em silêncio, cabisbaixos e deixando o palco do trágico acontecimento. Azim chegara ali secretamente, mas o dia clareava e lhe era mistério a máxima cautela, e retirou-se logo. Pobre Azim, seus passos se tornaram trôpegos e seu aspecto ficou mais abatido, levando consigo a imagem da cena dolorosa. Na volta, pediu a alguns moradores da aldeia de Andrivik que fizesse o sermão de sepultamento, pois não poderiam prestar uma última homenagem à jovem Judith, a judia crente, noiva de Cristo. Nenhum dos parentes ou amigos de Judith a acompanhou no seu sepultamento, mas aquele para quem ela vivia e pelo qual morrera estava presente. Mediante sua consagração a Jesus, a jovem agora falava aos camponeses que a sepultavam e diziam: "Oh, quanto ela amava o povo! Era hebreia, mas quão intensamente valorizava Cristo e quão fervorosamente orava ao seu Senhor." E atalhou o outro: "É verdade, e conforme falava, assim vivia." Eis o livro no qual ela sempre lia tantas coisas boas, ainda o segura depois da morte. Parece que era muito precioso para ela. Um dos camponeses, enxugando com a orla do paletó as lágrimas, sugeriu: "Não seria bom deixarmos este livro ser sepultado junto com ela?" "Isso mesmo", concordaram os demais. "Deixemos que essas folhas ensanguentadas a acompanhem. Não sabemos quem és e nem onde fica a tua pátria, donzela, mas nos amava tanto. Isso vimos e reconhecemos." Com essas palavras, começaram a cobrir a cova onde já fora descido o corpo de Judith. A terra ocultou o corpo frio e sem vida de Judith. Ninguém mais a vê entre o povo, mas as obras de amor que ela praticou viverão para sempre nos corações dos que as experimentaram, e muitos dos quais que a viram e ouviram haverão de encontrá-la um dia na glória daquele a quem ela amava. Muitas joias brilharão na coroa que sua cabecinha receberá na eternidade. Ela esperava-o e ele veio buscá-la, disse mais tarde o velhinho aos seus cooperadores. Não esmoreçamos, ela nos deixou exemplo. Confiemos no Senhor Jesus que inspirou Judith, pois ela preferiu seguir a Cristo, deixando os bens passageiros deste mundo pelas riquezas celestiais que são imperecíveis. Adiante!
porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.